Olá, você que acompanha o 3/4 Cego Diversão e Games, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje estamos aqui para análise dos 4 livros da série Os 7 Reinos. Primeiro livro, o Rei Demônio. Segundo livro, a Rainha Exilada. Terceiro livro, o Trono Lobo Gris. Quarto livro, a Coroa Escarlate. Hoje eu vou fazer uma análise da trilogia sem dar spoilers, ok? Trilogia não é quadrilogia, eu acho que é o título correto. Enfim, vou te sugerir estes livros. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, compra na GearBest, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Para começar explicando, eu vou explicar como é a estrutura desses 7 reinos. Existem vários reinos, mas a história vai se concentrar no norte e no sul. O sul está em guerra. Príncipes herdeiros ao trono estão guerreando para ver quem vai ficar no trono. No sul também nós temos uma escola, um vale, Val de Oden, onde existem escolas de magos, escolas de soldados, engenheiros, escolas de artistas. E a história se passa a maior parte do tempo no norte, onde a gente tem Felsmarsh, os clãs das montanhas, que são divididos entre o pessoal de Pinhos, Marisa e do campo Demonai. Os Demonai odeiam magos, eles são caçadores de magos. Felsmarsh é a capital e onde fica o castelo. Aconteceu um incidente nesse reino chamado Cisão, onde um rei demônio, um rei mago, que hoje é chamado de o Rei Demônio, despertou um grande poder, sequestrou uma das rainhas, a rainha Nália, e com esse poder que ele libertou, ele quase destruiu o mundo. Aí o pessoal dos clãs, que vivem nas montanhas, precisou ajudar a reconstituir o mundo. Então foi criado um pacto chamado Naming, que diz que os magos não poderiam mais se casar com as rainhas Lobo Gris e que os clãs fariam os muletos dos magos, fazendo com que eles tivessem poder limitado. Esse é o universo por onde se passa a nossa história. Nós somos apresentados logo de cara ao Han Alistair e o amigo dele, o Dançarino de Fogo, que estão lá fazendo suas caçadas para levar dinheiro para casa e encontram 3 magos, na verdade. O Maika Bayar e os primos dele, que não deviam estar ali nas montanhas espirituais. Os magos são proibidos de entrar nas montanhas espirituais. Rola um certo problema com eles. Esse problema está diretamente ligado com outra personagem, com a Princesa Raíssa, que é outra personagem desse livro, desse universo que é apresentado. A Princesa Raíssa, enquanto tá tendo essa treta entre o Han Alistair e os Dançarinos de Fogo e o Maika Bayar e os primos, a Princesa Raíssa tá com o Gran Mago, que é o pai do Maika Bayar, e o seu guarda da guarda real, caçando. E rola uma treta que esses magos, o Maika Bayar e os primos, causam, que vai interferir na vida da rainha ali. A história se divide entre o Han Alistair e a Princesa Raíssa. Em alguns outros momentos nós temos histórias contadas pelo amigo da Princesa Raíssa, que foi treinar nesse vale, nessa escola no sul, para ser um soldado chamado Amon. A gente vê também em alguns momentos da história pelo Maika, até pelo Dançarino de Fogo, mas a grande maioria dos capítulos a gente lê a história pelos pontos de vista do Han Alistair e da Raíssa Ana Mariana. Nesse reino, no norte, as rainhas são sempre mulheres. Não é explicado na história se existe alguma magia que as rainhas sempre vão ter filhas mulheres. Eu entendi que sim, mas não é explicado diretamente. A autora é Cinda Williams Shima. Ela parece que já foi colunista do New York Times e esta é a primeira série de livros dela. O que eu posso dizer dessa série de livros? Tem muita magia. O Han Alistair é um cara de rua, é um líder de gangue, ou ex-líder de gangue, que vivia nas ruas e saiu dessa vida por causa da irmã mais nova dele, que ia acabar se envolvendo em algum momento. A Raíssa tá na jornada dela para ser a próxima rainha Lobo Gris, substituindo a mãe. Nesse reino, as rainhas se casam ou por amor ou por política. Geralmente as rainhas estão se casando por política. Então, do lado da Raíssa, a gente vai ver muita decisão sobre casamento, sobre com quem ela deve se casar, com quem é a melhor estratégia de casamento para uma aliança forte, para fortalecer o Felsmarsh. E a Raíssa querendo lutar contra isso. O Han vai lutar para tentar dar uma vida melhor para sua família, enquanto vai descobrindo mais sobre seu passado. Além de tudo isso, existe uma trama para fazer a Raíssa se casar
com um mago, que é algo extremamente proibido pela Naemin, que foi uma imposição dos clãs para que os magos continuassem existindo. Esse é o escopo geral. Então, nos 4 livros, a gente vai ver como os caminhos do Han Alistair e da Rhaisa vão se cruzar, e é muito legal. O primeiro livro é um livro mais de apresentação do universo, onde a gente fica conhecendo as lendas, os personagens, os problemas, os conflitos. O segundo livro, já no final do primeiro livro já tem uma virada, e no segundo livro a gente vai acompanhar os resultados dessa virada, com personagens se movendo, indo para longe e se encontrando neste Val de Oden, nessa escola. O terceiro livro é um livro de retorno para Felsmarsh, e o quarto livro é um livro de conclusão. Tem muito romance nesse livro. Os personagens principais estão girando entre 16 e 18 anos no período da história, então é um livro com foco, digamos, adolescente, mas nem por isso é ruim. O Han Alistair é um malandro, lutador de rua, já matou gente para sobreviver. A Rhaisa é uma princesa que foi criada com o luxo das rainhas, mas aos 13 anos foi para o campo Demonai, que é a terra do pai. O pai dela é um Demonai que casou com a rainha por aliança política, e lá ela teve treinamento de caçada, treinamento de rastreamento. Então ela tem um quê de guerreira. Ela não é aquela princesa coitadinha, a princesa fruzinho. Ela nem gosta muito dessas coisas. Ela gosta de estar livre, ela gosta de liberdade e gosta de um flerte, gosta de umas beijocas aí, gosta de uns amassos. A Rhaisa tem foguinho, isso aí. Não que o Han Alistair não goste, mas a história dele não gira tanto em torno de flertes. A história dele é um pouco mais triste, um pouco complicada, envolvendo pobreza, ter que sustentar a família, ver os amigos morrendo por causa dos crimes dos outros. A história do Han Alistair é um pouco mais pesada. Eu comecei a ver que o livro era bom mesmo da metade para o final do segundo livro. Não que eu não tenha gostado do primeiro e do segundo livro, eu gostei, por isso que eu continuei lendo. Mas eu comecei a vibrar com o livro, comecei a me empolgar, comecei a torcer, comecei a ver as coisas indo para caminhos que estavam me preocupando no final do segundo livro, pro meio e pro final do segundo livro. Daí, amigo, você se importa com os personagens, você torce, você vibra. Quando acontecem coisas que vão te preocupar, que podem prejudicar os personagens e os caminhos dos personagens, eu, pelo menos, deitado ou sentado na cadeira lendo, vibrei que nem um maluco. Não pode acontecer, mas vai acontecer, acontece e tem uma reviravolta, outra reviravolta. Eu gostei muito desses livros. Um livro, um filme, uma série, o objetivo deles é te fazer se empolgar e se importar com os personagens. Chega um momento que você está se importando com todo mundo ali. O livro também aborda estupro, aborda um pouco de machismo, tem uma pauta um pouco feminista, não é exagerada, mas tem uma pauta um pouquinho feminista. Mas não é uma pauta feminista que denigra o homem, não. É uma pauta feminista que só empodera a mulher sem denegrir o homem. Tá gostoso o livro, não é um livro ofensivo para os homens. É um livro gostoso, vale muito a pena ler. Eu li todos esses livros em versão digital, li os 4 livros em 9 dias. Eu me dediquei muito a ler esses livros, porque eu gostei. E eu sugiro que vocês leiam também Os 7 Reinos, a sequência de livros. Primeiro livro, O Rei Demônio. Segundo livro, A Rainha Exilada. Terceiro livro, O Torono Lobo Gris. Quarto livro, A Coroa Escarlate. Super recomendo. Ok? Tem batalhas mágicas nesse livro? Tem, mas não é algo de grandes proporções. A magia aqui é algo um pouco mais fraco, não é uma magia que vai destruir montanhas, grandes oceanos voando, grandes raios caindo, não. As magias são mais fracas, digamos, mais humanas, mais realistas. E existem momentos no livro em que se alcançam magias fortes, em que mexe com o oceano, em que mexe com o tempo, mas os bruxos, os magos que estão fazendo essas magias ficam exaustos. A Rhaisa também é um ponto bom da Rhaisa, que ela não é uma rainha que está preocupada só com ser rainha, ela é muito preocupada com o povo.
ela quer aprender mais sobre o povo para ser uma rainha diferente e poder ajudar o povo. Então o livro é muito gostoso, eu super recomendo. Fica aqui minha recomendação de livro para vocês. São 4 livros, vocês terem um entretenimento por um bom tempo, ok? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou!